nós somos 3 profissionais da área da saúde, assim como vocês. E a gente se utiliza de mais essa ferramenta para comunicar e informar as pessoas de uma forma adequada. Assim como a prof. Bruna falou, que nós vivemos numa era de muitas tecnologias, muitas informações, um acesso muito rápido, mas nem sempre esse acesso nos quer dizer conhecimento. Então, é por isso que a gente criou o Pod Saúde. Que mais, gente? Deixa eu passar o próximo, Gabi. E qual é o nosso propósito, né? Tudo tem que ter um propósito na vida. Então, em algum momento, 3 amigas, profissionais da área da saúde, que já trabalhavam há vários anos com isso, decidiram, olha, hoje nós vamos pensar em fazer um podcast. Tá, mas qual é o propósito disso? E o nosso propósito é exatamente aquele ali. É dar voz à ciência e lembrar que comunicar também é cuidar. Comunicar exige conhecimento, exige que a gente tenha coragem de vir aqui para falar com vocês, exige que a gente tenha coragem de falar nas mídias sociais, mas sempre com responsabilidade. Então, é esse o nosso propósito, comunicar ciência e tentar levar ao maior número de pessoas possível, com uma linguagem fácil. E quem somos, né? Eu até agora não me apresentei, né? Apesar da Vanessa falar os nossos nomes. Então, eu sou a Carla, eu sou médica oncologista, eu sou pelotense, moro em Cruz Alta há vários anos, eu me formei em medicina na Universidade Federal de Pelotas, numa época em que haviam mais ou menos 90 faculdades de medicina no Brasil inteiro. Hoje em dia, nós temos quase 500. E isso faz a gente pensar e olhar para esse número com uma certa responsabilidade. Antes nós tínhamos 90, hoje nós temos quase 500. E qual a qualidade do profissional que a gente está formando? Então, eu sou dessa old school. Então, algumas coisas a gente não aceitava, nem imaginava mídia social naquela época, nem imaginava podcast, a gente imaginava saúde dentro do hospital, dentro do consultório, na clínica. Hoje, nós e vocês, muito mais, poderão falar de saúde além das 4 paredes, que é mais ou menos o propósito e o que a gente está fazendo no nosso podcast. Então, agora eu vou deixar aqui que a Gabi se apresente. Boa noite. Bom, estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer, primeiramente, as coordenadoras do curso, a reitora, todos os convidados aqui. Não vou me prolongar, vou fazer das palavras da Carla a minha. E vou me apresentar, então. Eu sou a Gabriela de Bortoli, sou nutricionista. Sou formada há 20 anos na Unicruz. Tenho pós-graduação em nutrição clínica e estética. Fui uma das primeiras da região a fazer nutrição esportiva. E hoje estou finalizando uma pós-graduação na PUC em longevidade saudável. Mas esse é apenas o meu currículo, ele não me define como profissional. Quem é realmente a Gabriela de Bortoli, nutricionista? Eu podia dizer que eu aprendi muito do que eu tenho hoje com cada paciente que sentou ali na minha frente. E quando eu estou ali com esse paciente, eu estou por inteira com ele. E eu consigo enxergar ele por inteiro, eu me esforço para enxergar ele por inteiro também. Não é só um peso na balança, não é só o que ele me conta na anamnese, mas sim cada sentimento que ele tem ao redor da mesa, como que ele construiu a história dele, que levou ele até ele sentar ali comigo. E é com essa conversa, é com essa constante descoberta dele que eu consigo chegar mais próximo de um planejamento alimentar assertivo, onde ele vai ter menos dificuldade de seguir esse planejamento e chegar no resultado que ele tanto espera. Então, eu preciso respeitar a essência dele. Eu não posso modificar completamente esse hábito, porque senão ele, com certeza, vai ter muitas dificuldades. Eu tenho uma boa taxa de bons resultados na mudança da composição corporal dos meus pacientes, justamente por isso, por conseguir entender que a história que ele construiu até ali, eu preciso respeitar e manter na alimentação dele. E essa mudança na composição corporal é o que faz a diferença. Não mudar apenas o peso, mas mudar a forma que o corpo está funcionando. Trazer para ele a facilidade da perda de peso, fazer que o organismo dele trabalhe a favor desse emagrecimento, se for isso que ele está buscando. E o podcast nos trouxe
essa comunicação fora do nosso consultório. Então, poder levar para as pessoas um pouquinho disso que a gente faz no consultório é o que nos motiva a continuar com esse projeto. Eu sou a Gisele Sucolotti, sou cirurgia dentista, especialista em endodontia, que é o tratamento de canal, há mais de 30 anos. E aí eu meio que cansei de trabalhar nesse campo de visão tão estreito, que é a boca e o canal, que é mais estreito ainda. Aí eu fiz saúde coletiva, mais uma especialidade, e depois, nos últimos 5 anos, eu fui fazer um curso de bruxismo, o botox para bruxismo. Bruxismo é aqueles pacientes que estão rangendo os dentes. E aí eu acabei me interessando por essa área do botox, da harmonização facial, e fui para a harmonização facial, porque eu gostava de estudar, meus filhos já tinham saído de casa, eu queria continuar, acompanhar minha filha que estava fazendo faculdade fora, daí eu aproveitei e conciliei esse lado profissional e pessoal. E aí, a gente estava lá, um belo dia, vamos fazer um podcast. Depois a gente vai contar a história do nosso podcast. Mas aonde eu quero chegar? Que nós somos 3 vozes distintas, uma médica, uma nutricionista e uma dentista. E vocês podem pensar o que tem a ver uma com a outra. Vocês que estão começando agora na área da saúde, vocês vão entender ao longo dessa nossa palestra. Vocês estão optando agora por cursos distintos, mas que no final vocês vão ver que vão ter que trabalhar junto. E vocês estão nos 2 pilares que eu considero mais importantes da existência, que é a saúde e o trabalho. Vocês vão trabalhar com saúde. E aí, nós somos 3 vozes com um propósito: comunicar para cuidar. E aí eu pergunto para vocês, vocês já se deram conta que vocês vão trabalhar na área da saúde? Qual o papel que a comunicação e o cuidado vai ter na futura profissão de vocês? Gabi, trabalha muito com a comunicação, uma nutricionista tem que se comunicar. O que conta para nós aí, Gabi? O conhecimento técnico é essencial. Porém, sem a comunicação, vocês não vão transformar esse conhecimento técnico em mudanças reais. E na nutrição, por exemplo, vou trazer um pouco da minha profissão, porque é onde eu tenho a minha base, mas na nutrição, por exemplo, eu aprendi na faculdade a calcular uma dieta, calcular as calorias, macronutrientes, mas não é isso que eu entrego para o meu paciente. Eu entrego para o meu paciente escolhas, e escolha é comportamento. E o comportamento, ele só vai mudar com uma comunicação clara, empática e estratégica. Por exemplo, se eu te falar que, digamos que todas as manhãs você toma um leite achocolatado com uma coxinha de frango, e eu te falar que a partir de hoje, tu tem que mudar e começar a comer pão com ovo. Será que essa mudança vai acontecer a partir de amanhã? Provavelmente não. Não vai ser eu te mandar fazer alguma coisa que vai te convencer disso, mas sim eu te mostrar o quanto aquele alimento está te roubando energia, o quanto aquele alimento te deixa menos atenta na aula que tu está, ou no trabalho que tu está fazendo, que te deixa com mais fome perto da próxima refeição. E o contrário disso, vou te oferecer um alimento que se encaixe na tua rotina, que se encaixe no teu paladar e que vai te dar o contrário disso, vai te dar energia, disposição, tu vai se sentir melhor no teu dia a dia, e com isso tenho certeza que tu vai voltar me contando: nossa, eu estou me sentindo melhor, estou dormindo melhor, estou prestando mais atenção, no meu treino estou rendendo mais, consigo evoluir no meu treinamento. E isso sim é o que enche a gente de alegria, ver esse olho brilhando, ver esse resultado fluindo naturalmente. Então a comunicação, ela vai convencer os pacientes de vocês, não importa toda a teoria que vocês aprenderem aqui, mas sim o que vocês transmitirem para os seus pacientes vai ser o resultado de vocês.
E por que alguém escolhe, então, a área da saúde, né? É tão difícil, além de aprender tudo que vocês vão ter que aprender aqui durante esses, acredito que seja 4 anos, a maioria, de faculdade, ainda tem que aprender a se comunicar, passar toda essa informação para os outros. Não é a profissão mais fácil, não é a menos exigente e longe de ser a mais confortável emocionalmente. Então, eu queria fazer um exercício com vocês. Quero a colaboração de todos, tá? Quero que vocês peguem ali o bloco de notas, o celular ou algum lugar onde vocês possam acessar depois e escrevam o porquê vocês escolheram a biomedicina, por que vocês escolheram a fonoaudiologia, por que vocês escolheram o curso que vocês estão iniciando aqui. Eu vou contar um pouquinho para vocês o porquê que eu escolhi o meu curso, enquanto vocês vão anotando aí. Meu pai sempre quis que eu fosse dentista. Na verdade, ele sempre quis que uma das filhas fosse dentista. Porque ele achava uma profissão linda, a gente é 4 irmãs, ele disse que é uma profissão muito feminina na cabeça dele. Então, eu pensei, vou fazer odonto, vou agradar meu pai. Comecei a estudar no 2º grau, agora ensino médio, e para cursar o curso de odonto. Num dia de visita à universidade, a gente foi conhecer a Unicruz, e lá eu conheci o curso de nutrição. Pasmem vocês, mas há 20 anos atrás, ninguém se falava em nutrição, era pouco conhecido, era mais dentro de indústrias, de hospitais, era quase uma cozinheira de luxo. E eu conhecia a nutrição clínica, onde conseguia atuar com o paciente antes dele precisar de um remédio. Então, tu consegue melhorar a saúde desse paciente antes dele chegar na medicação. E isso me encantou. E eu vi que realmente era esse o caminho que eu queria. Eu queria mudar a vida dos pacientes antes deles precisarem de uma medicação. Então, até encontrei um trabalho que eu fiz no início da faculdade, onde dizia qual que era o meu objetivo dentro da nutrição, e era esse. E eu quero, então, que vocês deixem registrado, para vocês também, no futuro, olharem para trás e ver se continua sendo esse propósito que vocês escolheram o curso. E tu, Gisele, por que tu escolheu odonto? Eu não fui para odonto, mas tu foi. Qual foi o teu objetivo? Olha, eu acho que, como muitos de vocês, eu até nem sei muito bem por que eu escolhi. Muitos escolheram porque os pais quiseram, outros para saírem de casa, outros para ficarem em casa, outros porque queriam uma profissão que não exigisse tanto estudo, outros porque queriam mais estudo. Faz parte da nossa idade e a gente escolhe a profissão muito imaturo. A gente não sabe muito bem, eu gosto da área da saúde, eu gosto de biologia, de ciências. Talvez foi por isso que eu acabei indo para a odontologia. Mas eu gostaria que, numa primeira aula, no meu tempo, não tinha aula inaugural, que alguém tivesse me falado que, apesar de uma escolha imatura, vocês vão ter que estar com os pés no aqui, nesse momento, que vai começar uma fase para vocês que é maravilhosa. Vocês vão ter muitos amigos, relações pessoais, namorados, festas, e é um momento para ser vivido tudo isso. Mas vocês vão ter que estar olhando para o futuro, porque a partir de agora, vocês não estão mais no ensino médio, e vocês não poderão mais estudar só para as provas, só para passar de ano. Vocês vão ter que ter essa maturidade, mesmo dentro da imaturidade de vocês, que vocês vão ter que estudar para aprender. Agora chegou o momento que vocês vão ter que estudar para saber, para conhecer a anatomia, para conhecer a medicação, para conhecer os exames. Vocês vão precisar disso, talvez, a vida toda. Talvez alguns desistam da faculdade, migrem para outros cursos, mas esse conselho vai valer para qualquer curso que vocês escolherem. Vocês vão ter que estar com os pés no agora, vivendo cada etapa, mas vocês vão ter que estar focados lá no futuro, porque é agora que vocês vão construir a vida profissional que vocês querem ser, se vocês querem ter, se vocês querem ser profissionais de sucesso ou profissionais medíocres. Vocês têm que estudar para ter conhecimento, não é só por nota. E a Carla? Então, tá. Gente, vou aproveitar o gancho da Gia ali, que ela falou, vocês vão ter que estudar. Eu tenho um filho que ele tem 16 anos, tá? Ele é um pouquinho mais novo do que vocês.
E esse ano ele está no 3º ano, né, do ensino médio, e ele vai fazer o primeiro vestibular da vida. E ele me pergunta assim, quanto tempo eu preciso estudar para ser isso, para ser aquilo, para ser aquele outro? E quando a gente tem 16, 17, 18, 20 anos, a gente acha que o tempo demora muito para passar, que 4, 5 anos na faculdade vão demorar muito. Tá? Mas eu estou falando isso aqui só para entrar no contexto, porque eu vou exemplificar o quanto a área da saúde exige da gente. Então, assim, ó, entrei na faculdade de medicina, são 6 anos. Depois que tu sai como médico, não é suficiente. Tu tem que fazer alguma residência, que é uma especialização. Comecei com medicina preventiva, numa época que nem falavam em prevenção. Passei pela clínica médica e cheguei na oncologia. Então, isso são mais 4 anos. É outra faculdade. E depois de tudo isso, acabou? Não, não acabou. Vocês, assim como eu, têm mestrado, doutorado, assim como as profs de vocês. E depois terminou? Não, a gente continua estudando. Tá? E por que eu estou falando isso? Foi isso que me chamou a atenção para fazer medicina? Conforme as gurias falaram ali, 16 anos, a gente não tem a mínima noção. Eu, pelo menos, não tinha. Eu escolhi medicina porque era o curso mais difícil na minha cidade, era o mais concorrido e eu achava legal aquelas pessoas que passavam para a medicina. Eu não tinha a mínima noção do que era um hospital, eu nunca tinha entrado, eu nunca tinha visto alguém morto, eu nunca tinha visto um cadáver na minha vida. Tá? No primeiro dia de anatomia, eu entrei numa sala com 4 cadáveres. E naquela época a turma ganhava cadáveres para dissecar ao longo de 2 anos. Então, aquilo para mim foi um choque, tá? Porque era uma realidade totalmente diferente. Eu lembro que as minhas mãos suavam o tempo inteiro e eu pensava, eu só não posso cair aqui, eu não posso cair aqui, porque ia ficar muito feio. Mas a medicina, eu fui me adaptando, a gente vai se adaptando, assim como surgirão dificuldades nos cursos de vocês e vocês irão se adaptando. E ela vai encantando ao longo do tempo, a área da saúde faz isso, porque a gente precisa constantemente aprender a estudar, a gente precisa constantemente conversar com pessoas, a gente precisa de relacionamentos e a gente tem que interagir, assim como vocês estão aqui. 4 cursos da área da saúde, cada um focado na sua área específica, mas que com certeza vocês trabalharão juntos várias vezes. Vamos passar? Então, qual o porquê? Por que a gente optou por isso? Então, eu posso perguntar, que eu vi que aquelas meninas ali, elas escreveram no celular. Querem me dizer? Por quê? Por que escolheu a área da saúde? Alguém quer me dizer? Não? Tá, pode ser então. Então, o teu exemplo teve uma história, uma parte familiar, assim, que te levou para isso. Quem mais quer falar? Os meninos, que são poucos. Por que escolheram medicina? Medicina não, área da saúde. Querem falar? Não? Ninguém quer falar? Não sabem por que escolheram? Tá, eu vou perguntar para uma das profs aqui. Bruna, por que tu escolheu? Te aproximou.
Com cuidado. Então, é exatamente aquilo que a gente começou a falar, né? Que todos aqui optaram por cuidar de seres humanos. A gente cuida de gente, né? Então, o que nós somos? Na verdade, nós somos 3 histórias completamente diferentes, né? 3 profissionais aparentemente em seus quadradinhos, que optamos por nos juntar, nos unirmos, fazer um podcast com o intuito de atingir o maior número de pessoas. Pode passar, Gabi. E aí, o que eu quero falar? A gente falei da minha formação, falei por que eu fiz isso, a Gisele falou por quê, a Gisele é mais mãe, assim, ela dá mais conselhos. Então, a Gi vai falar para a gente como que nasceu o podcast, tá? Em qual momento das nossas vidas, que todas fazem muitas coisas, decidiram, olha, hoje eu vou começar com podcast. Pois é, eu brinquei com as gurias que eu ia começar assim, a gente podia estar matando, roubando, se prostituindo, mas a gente resolveu fazer um podcast. Aí, como eu vi que é uma galera bem jovem, eu acho que dava para a gente falar isso. Então, eu e a Gabi, nós conversávamos muito sobre saúde. E a gente compartilhava informação, estava sempre falando, e às vezes as pessoas vinham nos perguntar, e a gente notava que às vezes as coisas que a gente publicava, quando estávamos juntas, tinha um certo engajamento. E daí um dia nós estávamos lá conversando, o que nós podíamos fazer? Vamos fazer uma live, nós podíamos fazer palestra, e daí eu não sei, do nada veio a história do podcast. Um podcast... Daí, a gente foi amadurecendo a ideia e convidamos a Carla, porque a gente já sabia que a Carla também já tinha pensado sobre isso, e a gente começou de uma maneira bem amadora. Vamos fazer um piloto, um projeto, inclusive o nosso cinegrafista ali foi um dos que nos apoiou. A gente fez bem amador, numa sala de reuniões de um edifício comercial, falando. No início, a gente falava sobre assuntos que eram relevantes para nós. Alcoolismo, doenças de algumas áreas, mas tudo sempre que pegasse as nossas áreas. Era nós conversando sobre saúde. E foi aonde a gente chegava, as pessoas assistiam o podcast. Daí a gente começou a lançar, fizemos um primeiro programa e lançamos no YouTube. E aonde a gente chegava, as pessoas começavam que legal, a gente pegava cortes do programa e lançava no Instagram, e as pessoas começaram a nos elogiar. E a gente via que era uma coisa genuína, aquele elogio. Aí a gente foi crescendo, a gente foi amadurecendo, foi para uma agência maior, conquistamos um estúdio, começamos a convidar outros profissionais a abrir os nossos episódios, inclusive a gente conversou com a Vanessa, e foi ficando muito bacana. E aí a gente conseguiu levar informação, porque, a Vanessa foi falar de disfagia, que era uma coisa que nem nós sabia muito bem. Foi uma maneira de nós sairmos da nossa zona de conforto, porque a gente tinha que estudar para conversar com uma pessoa, tu precisa estar dominando o assunto um pouco para te poder fazer uma pergunta, pelo menos razoavelmente inteligente, e aprender. Então, começou a ser gratificante para nós. Tivemos vários convidados, convidamos pessoas de relevância dentro da área da saúde, vários profissionais, e hoje nós estamos aqui mostrando o nosso podcast para vocês no intuito de incentivar, inspirar vocês do poder da comunicação, porque a gente saiu do nosso consultório e está tendo uma visibilidade maior, chegando em mais pessoas, está sendo importante. Para vocês, eu comentei até na viagem, a gente teve um episódio sobre o alcoolismo. E eu comentei com a Gabi, porque assim, aquela coisa, vou tomar um vinho no inverno, assim, como tu acaba aprendendo coisas sobre o alcoolismo, que tu acaba, não, hoje eu não vou tomar só final de semana, coisas sobre o cigarro, sobre vários episódios que acabou nos ensinando
que acaba nos ensinando e a gente acaba aprendendo. E a Carla, a gente conversou com ela, de cara, ela topou e está nesse projeto conosco. Então, assim, gente, começou um projeto piloto, bem como a Gi falou, tá? Era uma coisa super simples, não é que seja muito elaborado, mas, assim, era mais simples ainda. Quando surgiu a ideia, eu vou falar para vocês, existe uma tendência dos profissionais da área da saúde irem para as mídias sociais. Eu sou de uma escola que era muito difícil para mim, tá? Sou old school mesmo, então, assim, ó, falar, colocar a cara ali, fazer um vídeo, era muito difícil, tá? Quando elas me convidaram, o que eu pensei? Bom, é mais fácil eu ir com elas do que eu ir sozinha. Então, isso me motivou. Por quê? Porque, assim, a ideia, e quem olhar o meu Instagram, é o que eu falo para os meus pacientes, né? Não é invenções, nem nada assim. São casos lá do consultório, são artigos que eu acho relevante, eu acabo falando. Então, a minha fala na mídia social é exatamente a mesma do consultório. Aí, nessa época, eu pensei assim, mas quem é que quer saber sobre oncologia, né? Quem é que quer saber sobre prevenção? Nem todo mundo. As pessoas, na grande maioria, têm medo do diagnóstico oncológico. Então, eu vou me aproximar, vou me juntar com a Gi, com a Gabi, vai tornar a fala um pouco mais leve e eu vou conseguir atingir um maior número de pessoas. Então, essa foi a ideia que me motivou. Mas, o carro-chefe do Pod Saúde sempre foi a Gabi. Tá? A Gabi, ela já era, né, Instagrammer já há algum tempo, então ela já tinha vários seguidores, ela já lidava muito bem com essa história de Reels, vídeo, publicações que eu não. Só para vocês terem uma noção, quando eu entrei nessa, eu tinha 500, 600 seguidores, era só os de casa mesmo e familiares. Então, aí que eu decidi, não, agora eu vou abrir meu Instagram, Facebook, as mídias sociais, aí, assim, as coisas começaram a mudar. Mas tudo assim, né, trabalhando a passos de formiga. E tu, Gabi, por que tu resolveu, já que tu sabia muito mais do que a gente? Bom, a minha história com as redes sociais, principalmente com o Instagram, já é mais antiga mesmo. A fama ainda não me achou, mas a vontade eu tenho faz tempo. Desde 2014, eu já até puxei no meu Instagram para ver quando foi, né? Porque eu não lembrava. 2014 foi meu primeiro post. Então, na época que o Instagram não tinha story, não tinha Reels, e era apenas a foto e um texto relacionado àquela foto. E eu comecei a usar o Instagram para passar um pouquinho da minha rotina alimentar, de cuidados que eu fazia comigo, de conhecimentos da nutrição também. E fui gostando disso, fui vendo o quanto isso repercutia na vida dos outros, porque essa troca no Instagram é muito legal. Tu vê que aquela pessoa, por um post que tu fez ali, um pouquinho da informação que tu colocou, conseguiu modificar a vida de alguém, e elas acabam trazendo isso para nós como uma resposta. Então, eu comecei humildemente ali no Instagram, mas, ao mesmo tempo, mesmo hoje com Reels, com Story, é um tempo curto no Instagram, né? A gente tem que ser rápida, tem que ser prática para passar toda aquela informação, senão vocês jovens já, passa nós para cima e já aquela informação ficou para trás. E no podcast já é diferente, a gente consegue se aprofundar mais em algum conteúdo, a gente consegue ter mais embasamento no conteúdo que a gente escolher para falar. E a gente começou de uma forma bem tímida até, no sentido de escolher esses conteúdos. Nós tinha na mentalidade de que a gente poderia falar apenas sobre as nossas áreas. Isso nos deixou um pouco mais limitada. Então, a gente pegava, por exemplo, a Gisele falou ali do episódio do álcool, e a gente falava sobre a nossa profissão dentro do alcoolismo. Então, como que na nutrição, por exemplo, quantas calorias tem cada bebida, qual o impacto, quanto tempo esse álcool vai ficar agindo no teu organismo. A Gisele passava da parte de odonto, a Carla de oncologia, mas a gente viu que tinha muito mais assunto e que a gente tinha respaldo e tinha conhecimento suficiente e tinha também coragem para estudar e se preparar para cada episódio, e a gente começou a abrir um pouco mais isso e começamos também a chamar convidados. Consegue dar um play ali para mim, por favor? Dá um play para mim. E daí, com os convidados, a gente
o mundo é nosso, a gente pode falar sobre inúmeras áreas da saúde. Então, a gente teve fono, a gente teve físio, a gente teve médico, a gente teve atores globais no nosso podcast, a gente teve ginecologista, cirurgião plástico. Bom, se eu falar todos aqui, eu vou esquecer alguém, mas a gente teve vários profissionais que acrescentaram muito conteúdo para o nosso podcast e, ao mesmo tempo, nos fizeram estudar sobre uma área que eu não imaginaria estudar. Eu não imaginaria encaixar a nutrição, de repente, numa profissional que nos visitou lá e falou sobre um assunto completamente diferente. Mas a nutrição em si, ela se encaixa em várias profissões, né? Ela complementa várias profissões. E isso que a gente foi fazendo, chamando, então, vários profissionais para participar dos nossos episódios. Então, até hoje, a gente já tem, a gente soma mais de 47 mil seguidores, a gente já teve mais de 30 convidados, então eu dei só uma pincelada em alguns que a gente teve. A gente já gravou mais de 2.600 minutos, então a gente já falou bastante ali. Quero que vocês nos visitem no YouTube, entrem ali, é Pod Saúde, assistam alguns vídeos, se inscrevam no nosso canal, nos apoiem ali para dar força a esse movimento de levar mais saúde para as pessoas. E só em 2025, a gente já atingiu mais de 2 milhões de visualização, mais de 1 milhão de pessoas alcançadas. Então, devagarinho, humilde, a gente está indo, né, conquistando o nosso espaço. E olha só, hoje a gente chegou aqui em Santa Rosa, longe da nossa cidade, a convite das professoras, e a gente com certeza vai levar esse Pod Saúde, quem sabe, mais longe ainda. Pois é, pessoal, se vocês quiserem nos visitar, como a Gabi falou, no YouTube ou no Instagram, para nos seguir, seria bem interessante. E orientar os pais de vocês, aqueles pais que são que têm mais interação com as mídias, tem muito vídeo legal no YouTube do Pod Saúde, sobre o estresse, sobre o vape, para vocês que às vezes acham, mas o vape é melhor que o cigarro. Lá a gente dá uma aula muito bacana, assim, conversando sobre os benefícios, sobre o que tem, os problemas do vape, anabolizantes, o estresse. Tem muito conteúdo bacana que é legal de assistir. Às vezes o pai ou a mãe estão ali, sabe, olhando, consumindo alguma coisa, uma novela ou alguma coisa que não tem relevância nenhuma. É muito interessante assistir os nossos episódios. E aí são nossos apoiadores que a gente precisou ir atrás, né? Porque tem um custo alto o nosso podcast. E aí a gente chegou pedindo apoio. E o que fez pessoas grandes como a Cicobi, a Action, a Casa Simone, que é a maior loja de móveis de Cruz Alta, Eclac Viagens, que é fora de Cruz Alta, a Solarcel, nos patrocinar. Foi a credibilidade que a gente tinha como profissional. A gente não é recém-formada, então, assim, a gente tinha uma história dentro da cidade de respeito, de convivência com pessoas que sabiam da qualidade do nosso trabalho, sabiam que nós somos profissionais, que levávamos a nossa profissão com seriedade. E isso é um modelo que a gente quer ressaltar para vocês, porque lá atrás a gente não sabia que um dia a gente ia precisar pedir um apoio, um patrocínio para alguém. Mas a gente só conseguiu o patrocínio, eles nos deram baseados no nosso profissionalismo, na nossa história. Porque eles não sabiam também aonde que ia dar o podcast. Assistiram alguns episódios, mas não sabiam. E eles embarcaram conosco, nos apoiaram, continuam nos apoiando, baseados na nossa história profissional. Então, é uma coisa que eu falei antes para vocês. Vocês têm que estar com os pés aqui, mas já vocês têm que começar a amadurecer olhando lá na frente. Porque cada movimento de vocês vai construir o profissional do futuro que vocês querem se tornar. Então, gente, de uma forma resumida, né? O microfone, ele virou a extensão do nosso consultório.
E esse era o nosso propósito desde o início. Em momento algum, quando a gente começou de uma forma, um projeto piloto, de uma forma bem amadora, lá numa sala de reuniões, a gente pensou que um dia a gente viria falar para alguém numa aula inaugural. Isso não estava entre as nossas pretensões. Mas eu acho que o microfone está cumprindo o propósito e o podcast eu acho que está cumprindo esse propósito. Porque, assim, ó, muitas vezes eu vejo que a gente posta algumas coisas e, assim, pessoas que eu simplesmente nunca falei no hospital, ou quando eu estou chegando, eu estou saindo, vêm e falam, eu assisti, eu vi. Isso, às vezes, eles nem estão lá, eles não estão nos seguindo, às vezes eu digo para as gurias, mas eles estão assistindo. Então, isso é uma coisa que nos gratifica, né? E a gente até se admira da proporção que as coisas tomaram até esse momento, porque a gente não tinha essa pretensão. Mas o nosso intuito aqui é conectar exatamente o propósito de cada um dos cursos de vocês com a comunicação e com a área da saúde. Então, eu vou pedir para que a Gabi e a Gi me ajudem nesse momento. Bom, a biomedicina investiga o invisível, descobre antes que o corpo se manifeste. É a base da decisão clínica. A fonoaudiologia devolve a voz, devolve comunicação e devolve pertencimento. A fisioterapia devolve movimento, devolve autoestima, ensina o corpo a recomeçar. A farmácia transforma moléculas em tratamento, garante segurança, protege o paciente das iatrogenias. Nenhuma dessas profissões é isolada. A saúde é uma construção coletiva. Vai muito além de cada indivíduo, porque cada profissional, cada família, cada comunidade exerce um papel importante na saúde. E a saúde nasce das relações, dessas relações pessoais, nossa aqui com vocês, das condições sociais em que a gente vive, da educação e da qualidade de vida que a gente leva. E ela se fortalece quando tem responsabilidade e colaboração compartilhada. Na verdade, a saúde é um comprometimento com o outro. E é isso que vocês vão ter que aprender a ter, esse olhar comprometido com aquela pessoa que vai chegar no consultório de vocês, no trabalho de vocês, talvez no momento mais frágil da vida dela. É o comprometimento e o olhar que vocês vão ter para com essa pessoa, que no momento vocês é a última esperança que elas têm. E o que a gente espera de vocês no futuro? Porque vocês cuidarão da gente, né? Nós somos a outra geração. Então, o que a gente pensa que é importante? A gente vive numa era que ali, quando abriu a nossa aula inaugural, a Bruna falou exatamente o que eu vinha pensando, de inteligência artificial, de fake news, de muita informação e pouco conhecimento. A gente vive esse momento. Por exemplo, Elon Musk falou que a medicina vai acabar dentro de alguns anos. Nós não precisaremos mais de médico, talvez não mais de nutricionista, dentista, fisioterapeuta. Isso é o que ele está dizendo. Mas, há um tempo atrás, ele falou que a primeira especialidade da área médica a desaparecer seriam os radiologistas. E é fato, existem aplicativos, existem programas, assim como a Gi falou em algum momento ali na fala dela, que são capazes de identificar um tumor aqui, uma lesão ali, uma malformação vascular, mas, apesar dessa evolução, apesar de a gente ter mais tecnologia, mais ferramenta para esses diagnósticos, nos últimos anos o número de médicos radiologistas cresceu. Nossa, mas ele está falando que ia terminar, tu está me dizendo que cresceu? Exatamente. Por quê? Porque as ferramentas são máquinas e nós somos os humanos para interpretar. Então, acho que é esse o olhar que o profissional do futuro tem que ter. A gente tem o conhecimento, assim como a máquina, assim como o chat, que muitas vezes a gente usa, mas
nós teremos a empatia. Nós saberemos como ouvir aquele paciente. E isso é o que vocês saberão fazer, porque é isso que vai diferenciar vocês de uma máquina. E é isso que a gente quer. Motivar vocês nessa aula a que vocês estudem cada vez mais, que se aproveitem das ferramentas tecnológicas, porque é o que a gente tem à nossa disposição, mas com qualidade. E que tenham uma visão individualizada de cada paciente. É isso que vai fazer a diferença de vocês. E aí, Gi? E aí, nessa era de tecnologia tão avançada, de inteligência artificial, vocês já devem ter se perguntado ou ouvido alguém falar: será que quando eu me formar vai ter espaço? Será que as máquinas vão ter dominado o mercado? Porque às vezes dá um medo até a gente. Será que seremos substituídos por máquinas? E eu respondo com certeza, não. Porque as máquinas, elas podem fazer exames, resolver problemas, elas podem processar milhares de dados em pouco tempo, elas podem auxiliar no exame clínico, mas a empatia é do profissional. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro, é sentir a emoção do outro, é escutar a dor, o sofrimento, a angústia, escutar o silêncio. Às vezes o silêncio fala mais, o paciente nos comunica com aquele silêncio. E as máquinas, elas não têm essa capacidade. A capacidade de explicar de uma maneira que o paciente entenda. Vocês vão ter que aprender a traduzir termos técnicos de uma maneira simples, que o paciente compreenda. Porque a comunicação que não é compreendida, ela não tem valor. A capacidade de trabalhar em equipe, vocês vão ter que desenvolver essa capacidade de diálogo, de respeito, de convivência, de colaboração, de negociar valores, competições, concorrências, ciúmes, inveja, e às vezes não é do outro, às vezes é nós. Às vezes nós vamos ter que trabalhar com esses sentimentos de inveja, porque o nosso colega está crescendo mais, está ganhando mais, nós vamos ter que aprender. E isso nos diferencia das máquinas, porque nós somos humanos. As máquinas, elas realizam altas programações, mas no final, quem decide, quem limita, quem decide a conduta, o risco, os valores morais, somos nós. Tratar doenças é ciência, cuidar de pessoas é humano. E tem muito lugar para a humanidade ainda, mesmo no futuro, com toda a inteligência artificial. E é isso que a gente quer deixar para vocês. Vocês têm que ter essa noção do quanto as pessoas vão precisar desse olhar de vocês humano. Eu dou uma sugestão para vocês, que vocês procurem no YouTube um médico que ele é um cirurgião torácico. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar que é o JJ Camargo. Eu sou mega fã dele, porque ele é um cara super bem sucedido, ele é um senhor de idade, ele é respeitado no Brasil e fora do Brasil. E todas as entrevistas dele, ele não fala daquele paciente mega, power, top que ele operou. Ele fala do lado humano do paciente, aquele senhorzinho lá do Quaraí, que trabalhava numa fazenda, que ele fez um transplante e que ele aprendeu escutando alguma coisa que foi ensinada, que foi dita para ele, algum agradecimento genuíno do paciente. Então, tem muito a aprender. Esse tipo de pessoa que vocês têm que seguir no Instagram. Eu nem sei se ele tem Instagram, mas seguir, procurar as palestras dele no YouTube. Ele tem uma coluna também na Zero Hora. Vale muito a pena, porque são ídolos que a gente deveria cultivar.
porque vão ensinar vocês, futuros profissionais da saúde, no lado humano. É importante, nessa fase que vocês estão, se espelhar em pessoas, como disse a Gisele. E eu acho que de todas as qualidades humanas que a Gisele colocou, a ética vai ser a que mais vai testar vocês. Não que as outras não sejam importantes, elas são muito importantes, mas vocês vão ter tempo durante a vida acadêmica para desenvolver melhor elas. A ética, ela parece invisível, ela parece tão distante, tão automática, mas ela vai aparecer em cada situação simples. Muitas vezes um atestado que tu vai dar para um paciente que, na verdade, não precisaria daquele atestado. Até coisas mais complexas, como uma negligência de um colega numa ação com o paciente e que vocês perceberam e vocês vão ter que escolher a saúde do paciente ou aquela amizade, vão ter que desafiar essa amizade em prol da saúde do paciente. Ou muitas vezes até a venda de um produto ou a oferta de um produto que aquele paciente não precisa, vocês muitas vezes nem acreditam no resultado daquele produto, mas para bater uma meta, vocês vão indicar ele para um cliente. Eu já tive loja de produtos naturais e suplementos e durante os 10 anos de loja eu me negava a ter nas prateleiras produtos que eu não acreditava. Porque como é que eu ia vender para um paciente uma caseína, por exemplo, que eu sei que ela tem vários estudos que mostram a parte ruim dela para a saúde, ou aquele chá milagroso. Eu preciso ter argumento para convencer o paciente ou o cliente, no caso, de utilizar aquele produto. Eu não posso tirar a minha ética para ganhar no valor do produto. Então, a ética vai estar acompanhando vocês no dia a dia. E é importante vocês se colocarem nessas situações para tentar entender que atitude vocês teriam se estivessem ali. Vou passar aqui. Está muito grande esse palco, a gente está... Então tá, gente. Como a gente veio falando do propósito, eu resolvi trazer esse autor, tá? O Viktor Frankl. Alguém conhece? Ninguém conhece? Vou confessar que as gurias também não conheciam. Tá. Então, assim, ó, o Viktor Frankl, ele é um profissional. Ele foi, na verdade, ele viveu no século passado. Ele era um judeu austríaco que ele viveu no período da Segunda Guerra Mundial. Ele era psiquiatra e neurologista, ele foi parar num campo de concentração, ele perdeu praticamente toda a família dele, todos morreram, e ele, lá no campo de concentração, ele começou a escrever uma teoria da psicanálise, que depois eu vou falar um pouquinho para vocês. Por quê? Porque o que mais chamava a atenção dele, que apesar de todas as situações adversas, mesmo tu tendo perdido familiares, dinheiro, casa, não tendo comida, não tendo as mínimas condições, existiam pessoas naquele campo de concentração que ainda tinham esperança. Ele começou a analisar essas pessoas, e essas pessoas, elas viviam melhor, entre aspas, né, se é que pode se viver melhor, mas elas não se deixavam abater mesmo por situações ruins. Então, baseado nisso, ele escreveu essa teoria que se chama logoterapia, em que visa o propósito. Todas as pessoas têm que ter um propósito, porque a situação não define a gente, e sim como a gente age e responde àquela determinada ação. Então, o Pod Saúde, ele tem um propósito. Eu, como médica, eu tenho um propósito, assim como as gurias também têm um propósito e vocês também têm um propósito. E eu vou pedir para a Gabi me ajudar, que todo propósito tem um porquê. E como é que funciona isso, Gabi? Bom, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Mas qual é o seu porquê? Então, lembra aquela atividade que a gente fez no início, onde vocês escreveram, espero que tenham escrito, que lembrem pelo menos o porquê escolheram o curso que vocês estão iniciando? Será que esse porquê é capaz de sustentar todos os desafios éticos que vocês vão passar?
Então, essa é a pergunta principal, se esse porquê vai realmente sustentar todos os desafios profissionais, éticos e tecnológicos que vocês vão passar durante todos esses anos até o final da vida profissional de vocês. E na área da saúde, a gente não pode se dar o luxo de ter apenas um trabalho. O trabalho é importante, a remuneração desse trabalho é importante, mas antes do trabalho a gente tem que colocar esse propósito, porque senão esse trabalho vai ser em vão. Na área da saúde, tu não vai bater às 6 horas e ir para casa. Não, aquele paciente fica na nossa cabeça, a gente quer resolver aquele problema que chegou até nós. Então, fica aí para vocês pensarem se o porquê que vocês colocaram ali no Notas realmente vai sustentar vocês até o final da profissão. Cuidar é ciência, mas também é presença. Cuidar é ciência porque é conhecimento, é estudo constante, atualização, domínio de técnica e precisão. A Carla, no primeiro momento da fala dela, ela falou, até quando eu vou ter que estudar? Vocês vão ter que estudar para sempre, porque a ciência é dinâmica, as coisas estão mudando. Nós, por exemplo, eu na minha área, eu acabei mudando da endodontia, fui para a harmonização facial e todo dia está surgindo coisas novas. Então, a gente vai ter que estou quase me aposentando e a gente está sempre estudando, porque a gente tem que levar informação de qualidade, a gente tem que levar a ciência para as pessoas. E a comunicação é o nosso meio de falar com as pessoas, mas a comunicação não pode ser só informar. A comunicação, nós vamos ter que traduzir o complexo em compreensível. Como eu falei antes, a comunicação, se ela não for compreendida, ela não terá valor. E a gente tem que ter essa responsabilidade no comunicar. E a gente tem que ter esse compromisso com o outro. Porque cuidar da pessoa, cuidar da doença, é ciência. Mas ver o ser humano, o lado humano da pessoa, é aí que entra, que vai diferenciar vocês de um profissional medíocre e de um bom profissional. É esse olhar, essa comunicação clara, de uma maneira que a pessoa entenda, sem remover a esperança. Porque, às vezes, a esperança é aquele último degrau da pessoa diante de uma doença, mas sem faltar com a verdade. Mas a gente tem que entender qual é a verdade útil que a pessoa pode ouvir. Então, é a sensibilidade, é o comprometimento com o outro que vai aguçar em nós esse sentido de saber até onde ir. Gente, e para tentar organizar toda a ideia, o que é? O propósito, tá? E aí eu vou me conectar com 2 cursos daqui, com a biomedicina e com a farmácia. Eu, como médico oncologista, eu preciso muito do pessoal da biomedicina. Eu preciso do olhar deles para fazer diagnósticos de doença. Eles têm que me explicar vários mecanismos que eles conseguem definir de uma forma e explicar de uma forma muito mais clara do que eu, oncologista. Eu preciso também do farmacêutico. Trabalho direto com o farmacêutico todos os dias, porque na hora que eu prescrevo uma quimioterapia, ele que vai manipular aquela quimioterapia com todos os processos de segurança do meu paciente, né, evitando iatrogenias, ele que vai fazer isso. Então, para vocês entenderem que não existe um trabalho isolado. Eu, como oncologista, eu preciso do biomédico, eu preciso do farmacêutico, assim como as gurias precisam de outros profissionais, e a gente vai exemplificar aqui para vocês. Bom, conectar as profissões é o que o Pod Saúde faz, né? Com cada convidado, com cada episódio. E a nutrição se conecta com a fisioterapia também. Se conecta principalmente no cuidado integral do paciente, com o dar autonomia para esse paciente. A nutrição, ela fortalece de dentro para fora.
O físio, ele reabilita, ele dá movimento, mas os dois vão precisar sempre de uma comunicação clara, vão precisar de uma empatia, vão precisar se colocar ali no lugar daquele paciente para ver a melhor estratégia para usar com cada um. E, acima de tudo, eu acredito que as duas profissões querem, além de dar saúde para esse paciente, a gente quer dar uma qualidade de vida, a gente quer dar uma autonomia plena de movimentação e de saúde para ele. E nesse campo abrangente que o nosso Pod Saúde se lançou para tentar englobar, para a gente não mais ver o ser humano só a doença, ver o conjunto da pessoa, o organismo complexo que é, com várias interdisciplinas precisando agir para ter saúde, por exemplo, a odontologia e a fonoaudiologia. Ambas convergem para a comunicação e a qualidade de vida, porque um sorriso saudável leva segurança para a pessoa. Uma pessoa que tem uma boa deglutição, a pessoa que fala com clareza, ela se expressa, ela tem uma melhor condição de vida, tem dignidade, qualidade de vida e bem-estar. E eu acho que o propósito nosso, dentro do podcast, dentro do nosso Pod Saúde, é isso, é levar informação, levar conhecimento, levar qualidade de vida, incentivar as pessoas a fazer atividade física, a cuidar da alimentação, a cuidar da saúde, porque é impossível uma pessoa sem dentes, uma pessoa que esteja com sobrepeso, que esteja com várias alterações metabólicas no organismo, ter saúde. Então, é esse o nosso propósito, é incentivar, informar, comunicar, para incentivar com esse olhar cuidadoso. Então tá, gente, para nós finalizarmos aqui, tá? Eu quero dizer que o protagonista dessa aula, na verdade, não somos nós, muito menos o podcast, e sim vocês, desses 4 cursos, da importância que vocês têm para a área da saúde. E eu quero dizer que vocês já são profissionais da área da saúde. Não interessa se vocês estão no primeiro semestre, a sociedade lá fora, ela enxerga vocês como profissionais. Então, o vizinho, o tio, a tia, eles chegarão perto de vocês, às vezes com um exame, às vezes com raio-x, às vezes, sei lá, com um atestado, e vão questionar vocês de inúmeras coisas que vocês não têm a menor noção ainda. Mas, para eles, vocês já são profissionais. Então, o que vai fazer vocês de profissional, óbvio, é o conhecimento que vocês adquirirão ao longo dos anos, mas a postura e a mentalidade vocês já têm desde hoje, tá? Não é para esperar o dia que estiver no hospital, o dia que estiver no estágio, é hoje. Vocês têm que assumir a postura e assumir a responsabilidade da profissão que vocês escolheram. Então, eu espero que a gente tenha incentivado e plantado uma sementinha aí de amor pela área da saúde para vocês. Bom, a gente falou bastante aqui, a Carla já resumiu. Eu queria só deixar um recado para vocês, porque na vida é como no consultório vocês vão ver uma apresentação ao vivo. É parecido com o que a gente está fazendo aqui. A gente gagueja, a gente se perde, a gente esquece, mas a gente precisa estar presente naquele momento para passar a segurança para o nosso paciente. Vocês vão viver muito esse show ao vivo, que dá um frio na barriga nas primeiras vezes, mas tenham sempre referências para se espelharem. Não precisa ser o melhor nome, sempre vai ter um nome acima de nós, mas sejam referência naquilo que vocês fazem. É isso aí, pessoal. A gente deseja boa sorte, a gente deseja que vocês se encontrem profissionalmente, vocês serão excelentes professores, estudem, trabalhem, porque o sucesso será apenas consequência do que vocês tiverem construído aqui dentro da faculdade de vocês. Muito obrigada.
passamos a palavra às mediadoras desse evento, professoras Cassiana Siebert, Bruna Xavier e Cleide Vieira. Boa noite, todo mundo. Gostei muito, parabéns, gurias, pela explanação, assim, bem acessível, conteúdo atual e muito relevante para todos os nossos alunos que estão começando agora, os calouros e os veteranos também. A minha pergunta e o levantamento que eu gostaria de fazer nesse momento é justamente a informação científica de valor correta, porque, bem como vocês abordaram, hoje a gente vem de uma geração, vem da atualidade, onde tem muita informação errada. E eu converso com os nossos alunos, coloco essa questão para eles, porque é muito chat, é muita IA, muitas plataformas, é TikTok, é Instagram, são vários perfis que divulgam, às vezes, muitas informações erradas. E eles têm que ter muito cuidado com esse filtro nessas informações, principalmente pela IA. Já aconteceu comigo, inclusive, na minha área, pesquisar algum medicamento, pesquisar alguma situação da farmácia e o chat simplesmente inventar um medicamento ali que não existe, não tem qualquer fundamento. E como vocês enfrentam isso hoje com o podcast? Quais os cuidados que vocês têm que ter? E, ao mesmo tempo, acho que vocês também têm que enfrentar muita informação errada, equivocada nas redes sociais. E os nossos alunos, como eles podem hoje já construir essa visão científica, né? Quais os artigos que eu posso buscar, como é que eu posso validar essas informações? Como que vocês enfrentam isso hoje com o podcast? Deixa eu falar da minha experiência. Então, eu sempre tive muito medo dessa questão, né? Então, tudo que eu for expor na mídia social, ela tem um embasamento. Na verdade, eu amo epidemiologia e eu sou até chata com as gurias, porque eu tantos por cento isso, tantos por cento aquilo. Então, tudo tem uma base científica, tá? Da onde eu tiro, tá? Eu procuro em sites, né, de referência, tipo PubMed, né? Eu leio os artigos, eu recebo muitas informações pela Sociedade Brasileira de Oncologia, assim como as gurias também, e tudo é validado, né? Nem pensar em fazer alguma coisa porque um youtuber lá disse que o chá tal pode curar o câncer, né? Então, tudo que eu tenho esse cuidado, né? Então, eu acho que todas nós aqui temos esse cuidado. Outro cuidado que a gente tem para gravar o podcast é respeitar os conselhos de cada uma, né? O conselho de odontologia, ele é bem rígido com muitos aspectos, a Gabi também com outros, então tem algumas coisas em relação até patrocínio que a gente não pode abordar, alguns alimentos, algumas coisas, então a gente tenta respeitar tudo isso, né, para a gente não ter problema profissionalmente, porque antes do podcast a gente já era profissional e a gente não quer correr esse risco, então a gente tem esse cuidado. E para fazer um episódio, a gente se dedica bastante. A gente chama um convidado, a gente estuda, a gente conversa entre nós, a gente divide as perguntas, a gente não vai crua para um episódio. E a gente faz uma seleção de convidados também. A gente só convida pessoas que a gente sabe que é relevante, que estuda, que não é qualquer profissional, até tem pessoas que às vezes nos pedem para participar e a gente meio que, sabe, desconversa, assim, porque a gente seleciona mesmo. Quem é convidado por nós são pessoas que realmente são dedicadas dentro da sua profissão. Bom, todo mundo utiliza a inteligência artificial hoje em dia, e eu acho que é um ótimo recurso, mas só quando a gente utiliza para dentro da nossa área que a gente consegue perceber esses erros que a professora falou, porque isso nos mostra a fragilidade que ela ainda tem. Então, a gente não pode se basear num conteúdo em relação à inteligência artificial, muito menos porque a gente viu no YouTube, no Instagram.
E então a gente faz esse estudo, essa análise que as gurias falaram, e é importante para vocês também saberem, né, o conteúdo que vocês estão consumindo na internet, da onde que eles estão tirando esses conteúdos, porque muitas vezes a gente sai replicando alguma informação e essa informação já veio de uma fonte errada, uma fonte que não é confiável. Boa noite, pessoal. Inicialmente, eu gostaria também de agradecer, então, a fala das nossas convidadas. Muitas das minhas dúvidas acabaram sendo sanadas agora, né, até nessa parte da conversa, sobre o preparo, né, o tempo de estudo, o preparo ali para o podcast. Não é simplesmente se expor, como vocês comentaram, é um desafio, acho que para todo mundo, o se expor e o se preparar, né. Então, tem toda a escolha do convidado, a busca pelo tema, né, e toda essa questão das bases científicas para poder trazer, né, aquele assunto. Então, eu vou passar a palavra, né, para os nossos alunos e para os nossos convidados. Se tem alguém, então, que ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma colocação, aproveitem. Onde? Boa noite, colegas. Boa noite, meninas, vou falar assim. Apesar da Carla, eu sou muito ruim com nomes. Carla? Apesar da Carla dizer que a gente tem que estudar muito e hoje vai separar o joio do trigo, né? Então, quem desistiu vai desistir hoje de noite. Eu, como 40 a mais, percebi isso há 2 semanas. Que, assim como me disseram, faz fono, tu vai se apaixonar, tu vai se encantar, também me disseram, tu vai ter que estudar, tu vai ter que se informar, tu não vai poder dar atenção para tudo que se ouve, tu tem que ter teu próprio desenvolvimento. E outra coisa também que vocês falaram, que já me alertaram, a gente precisa trabalhar em grupo, precisa trabalhar em equipe. Como eu disse, 40 a mais, tenho 2 filhos. O meu filho tem 14 anos, é um autista, nível 3 de suporte. E dentro da vida em família, nós decidimos que eu ia estudar para futuramente poder organizar melhor os horários, poder atender, enfim, trabalhar, gerar renda num horário que eu possa mesma fazer. Esse foi o meu escrito no celular. E temos também uma menina de 14 anos, desculpa, o Pedro tem 14 e a Mariana tem 10. Ela é diabética e com QI elevado, então um presente assim e um presente diferente, né? Totalmente diferente. Dentro dessas 2 patologias, vamos falar assim, a gente aprendeu que em tudo se trabalha em equipe. Para eu poder estar estudando, eu preciso da minha equipe de casa. E também achei muito importante a fala de vocês sobre ética. Já em 2 semanas a gente percebe, mesmo dentro da sala de aula, alguém faz por mim, anota ali meu nome. Então, com certeza que isso tem que ser cultivado já desde o primeiro dia. Muito bem falou, Gabriela, que começa cedo, né? A parte ética de cada profissional. E realmente a gente se apaixona. Em 2 semanas já estamos apaixonados. E eu gostaria de saber, na área da fonoaudiologia, então, não tenho muita experiência a não ser meu filho, né? Mas gostaria de saber, na área de vocês, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram para conversar no podcast sobre aquele assunto? Qual foi o assunto mais delicado que vocês conversaram no podcast? Qualquer uma de vocês que quiser responder. Deixa eu só perguntar, como é que é o teu nome?
Daiane, eu acho que ali aquele slide do Viktor Frankl tu já cumpriu, né? Já tem o propósito e o porquê. Então, acho que ela tem um propósito e um porquê forte, né? Então, talvez vai passar por momentos difíceis, né? Mas eu acho que isso vai te sustentar para seguir no caminho. Deixa eu pensar assim, ó, teve o mais difícil, assim, para mim, deixa eu pensar, de todos, a gente entrevistou uma ginecologista, na verdade ela é irmã da Gabriela, e a gente falava sobre sexualidade, tá? Sexualidade feminina. E é uma coisa bem difícil, né? Eu sou oncologista, né? Não é a minha realidade falar nas mídias, né? Então foi difícil conversar ali, levar um tom, porque o perfil de uma ginecologista é bem diferente de um perfil de uma oncologista. Então, para mim, ali foi, apesar de ter sido muito bom, para mim foi muito difícil naquele momento ali. Eu acho que, para mim, o mais difícil foi o dia da Luísa Posse. Não pela personalidade dela, mas pelo tema em si. Acabou que era uma das personalidades que a gente entrevistou que fugia mais do tema saúde. A gente precisava trazer isso para a saúde, porque esse é o nosso intuito, é levar saúde. Então, a gente conseguir achar no meio da história dela fatores que somariam para o nosso podcast. Então, esse foi a maior dificuldade. A gente tem que se desdobrar ali para trabalhar em cima de motivação. Ela tem uma palestra de motivação, onde ela trabalha muito isso, a história pessoal dela, com álcool, com mudança de peso. Então, a gente foi se apegando em alguns fatos para conseguir construir aquele episódio. Para mim, acho que foi o mais difícil. Eu, na verdade, eu não tive um episódio mais difícil. Eu acho que todo o podcast, para mim, foi um pouco difícil, porque eu tenho mais de 50 anos, já tenho filhos adultos, formados, 2 formados, uma está na faculdade, e eu me lançar ali no Instagram, fazer vídeo, tu tem que ter coragem, porque tu botar a cara a tapa. E eu sempre tinha um pouco assim, das pessoas, o que uma dentista está falando? Então, eu sempre tentava puxar alguma coisa para a minha área, para me sentir, tipo, validada de eu estar falando, o álcool faz mal para a pele, causa envelhecimento, causa flacidez, ou comer muito açúcar, dá elastose. Então, eu sempre acabava o estresse, com o bruxismo, sempre tentava puxar para a odontologia como uma forma de validar o meu conhecimento. Hoje eu já estou mais tranquila, porque às vezes eu vejo pessoas falando coisas que não têm nada a ver e são aplaudidas, mas eu acho que para mim foi difícil no geral, porque talvez pelo fato de eu ter filhos mais velhos que são julgadores, mãe, o que tu quer com um podcast, sabe? Tem aquele preconceito. Mas foi legal, eu tive coragem, eu acho que eu venci isso. E trabalhar com as gurias, eu tenho que estar sempre estudando, eu gosto de estudar, eu estou sempre fazendo curso, sempre lendo coisas sobre saúde, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas foi um desafio dentro da minha idade, tipo, já estou quase me aposentando, falta ainda para me aposentar. Mas começar com um podcast, está sempre aquele friozinho na barriga, daí vem aqui dar uma aula. Não é tão fácil. Pensa a mãe de vocês. Eu tenho idade aqui, com certeza, para ser mãe de qualquer uma de vocês. E até das meninas ali, não sei, né? Mas, então, não é fácil. Pensa a mãe de vocês fazendo um podcast, indo lá dando uma aula inaugural. Tem que ter um pouco de coragem e botar a cara a tapa. Então, foi isso. Mas está sendo legal. Eu acho que foi um desafio para mim. E estou tentando fazer da melhor maneira possível. Não, minha não. Eu estou nos 50 a mais também. Bom, eu vejo assim que fecha muito o que vocês falaram com o que a gente vem fazendo, principalmente nós temos na instituição, como nas demais, projeto de curricularização, nós temos os projetos integradores. E a gente sempre está falando para vocês disso, né? Desse olhar de mais áreas,
olhando o mesmo paciente ou falando sobre o mesmo assunto. Porque quando a gente olha de vários lados, né, a gente consegue talvez ser um pouquinho mais efetivo ali no resultado. Então, isso fechou muito com o que a gente tem falado. E aí, questiono sobre isso. São 3 profissionais de 3 áreas diferentes, com vidas diferentes, né? Algumas, acho que 2 eram mais amigas, depois, isso foi uma dificuldade no começo, ou algo que logo em seguida, porque a gente percebe assim, que quando a gente constrói os grupos nos projetos integradores, tem aquele começo, que aí tem um da Físio, um da Bio, tem 2 da Fono, e o pessoal fica meio perdido, depois a gente percebe que vai engrenando até se isso foi no começo uma dificuldade, né, ou não. Olha, nós tínhamos combinado que nós nem ia contar isso, mas nós vamos contar. Porque a gente é amiga há bastante tempo, a gente é amiga desde muito antes do Pod Saúde. Mas, na essência do Pod Saúde, nós éramos 5. E foi as mais amigas, eu acho, que seguraram a corda até o fim. Porque, realmente, tem muitos desafios durante isso. Não é uma fraqueza quem desistiu no meio do caminho. Mas, muitas vezes, se abre outros caminhos, se muda as expectativas. Mas, entre nós, sempre foi muito fácil e muito fluido. Me corrijam, não vão brigar comigo, né? Mas sempre foi muito fácil, muito fluido, acertar um horário. Tem que acertar 4 agendas quando a gente quer marcar um episódio. A de nós 3, mais a do estúdio. E mais o convidado. E mais a do convidado. Então, são 5 agendas para a gente acertar. Então, precisa de uma intimidade maior para a gente conseguir encaixar tudo isso. E eu acho que essa intimidade que a gente tem da nossa vida pessoal nos ajudou a levar esse podcast até hoje e a gente não tem... Às vezes dá uns perrengues, dá umas tretas, mas a gente já resolve e tem posições definidas. A Gabi é nossa instagramável. Esses dias eu me disse que eu sou a pensadora, a Carla é a certinha, que faz tudo, né? E a gente está aí, está conseguindo levar e se dar bem e vamos ver. A nossa intenção é genuína, a gente não ganha nada com isso, até a gente coloca dinheiro, agora a gente até tem os patrocinadores, mas a gente não está ganhando nada. A gente quer mesmo informar, ajudar as pessoas, motivar, vamos lá, vamos malhar, vamos ir para a academia, vamos se alimentar bem, porque é uma coisa que a gente faz há muito tempo. A Vanessa me conhece, ela sabe a vida toda, eu fiz academia, a vida toda eu me cuidei, então é uma coisa que eu gosto e serve de incentivo, e a nossa missão e intenção é genuína, é incentivar e orientar as pessoas sobre saúde e viver com longevidade e bem. A primeira é para vocês. Já começaram a seguir? Muito bem. Eu sou o Instagramer, eu tenho que pedir. Sigam ali, está ali o nosso QR Code. Então, tá, que legal. Foi uma noite muito agradável, está sendo. Foram muito felizes as nossas colegas coordenadoras pela ideia, pelo tema e pelo convite que fizeram. E vocês nos deixaram encantados ainda mais pela área da saúde, conectando ainda mais, eu acho que com os desafios, assim, com o que a gente, enquanto profissional da saúde, vem se desafiando a fazer. E eu queria saber de perspectivas futuras. Vocês nos encantaram com o que vocês vêm fazendo, mas a gente quer se encantar ainda mais com esse brilho nos olhos que vocês têm, falando desse projeto tão maravilhoso. Então, vocês poderiam comentar um pouquinho perspectivas futuras, o que vocês estão sonhando para frente, para esse projeto? E parabéns por estar aqui, que vocês tenham outras oportunidades como essa, porque foi uma fala fantástica para esse momento da formação. Cada uma com o seu toque, com a sua essência, nos tocou. Então, parabéns. E queremos saber, então, de perspectivas futuras para esse projeto. Bom, a gente não tem nada planejado. A gente fala bastante em, de repente, fazer algum episódio ao vivo,
a gente fala de levar esse formato de palestra para mais lugares, de repente reunir em eventos para a gente poder explanar para grupos menores e a gente atingir realmente mais próximo, né? Porque na televisão parece que é uma coisa muito distante e assim com vocês é uma experiência nova para nós, mas que está sendo muito gratificante e de repente a gente pode lançar esse projeto. O que vocês acham? Na verdade, a aula que hoje foi um desafio, né? A Gi chegou assim, nos convidaram, quem sabe vamos. Eu disse, ai meu Deus, tem tanta coisa para fazer. Só para dar o exemplo, hoje eu me acordei às 5 horas da manhã, né? Porque não tinha dado tempo e eu tinha que pensar no que eu ia conversar com vocês e eu acordei às 5. E o que eu penso, assim, na verdade, a gente sempre tem que pensar grande, né? Então, eu gostaria que o Pod Saúde atingisse o maior número de pessoas, né? Como a Gi falou, a nossa intenção a nossa intenção é genuína, a gente quer informação de qualidade. E quando eu vejo um influencer que tem milhares de pessoas e fala uns absurdos, eu fico pensando, por que é tão fácil, né, eles atingirem esse público? E aí, se tu botar um vídeo nosso falando o que é científico, o que é dado, e colocar do youtuber lá, fulaninho de tal, as pessoas vão preferir ainda o fulaninho. Então, a gente quer justamente trabalhar isso. Como eu falei, é passo de formiguinha, né? Mas a intenção é essa, é atingir o maior número possível de pessoas. Pelo menos é o que eu tenho na minha visão, assim. Eu acho que é isso, atingir o maior número de pessoas. Coloque no YouTube, tentam assistir, vocês podem até assistir na velocidade 1,5, 2, porque vocês vão ver como é legal, como tem episódios interessantes. A gente estuda, a gente se esforça, a gente não fala nada da nossa cabeça. São convidados interessantes, a gente teve até aqui de Santa Rosa uma convidada falando sobre aquela série Adolescência. Então, é tudo bem pensado, bem estudado, para lançar cada episódio de qualidade e com formação que vale a pena e que mexa um pouquinho, que seja na forma que algumas pessoas levam a sua vida de maneira errada em relação à sua saúde. Pessoal, nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês. Eu acho que a gente acertou em cheio no convite, assim, era uma coisa inédita para os nossos alunos ouvirem, e eu fico muito feliz que são duas conterrâneas minhas, eu sou de Cruz Alta, a Gisele e a Gabriela também são, então eu fico muito feliz. E a gente queria agradecer vocês entregando um mimo, eu vou convidar a Prof. Cassiana também para ajudar na entrega. E é álcool. Vocês falaram no vinho e eu fiquei preocupada. Pessoal, deixa eu tirar foto ali. Não saiam, que eu tenho 2 avisos para dar para vocês. Pessoal, agora a gente tem um coffee break servido lá no fundo para vocês, tá? Outro aviso, tem um carrinho na entrada do auditório que é para os calouros deixarem o seu quilo de alimento não perecível. Após o coffee break, vocês vão seguir os seus veteranos para o tão esperado trote. Boa noite, pessoal, divirtam-se!
Pessoal, voltem aqui para fazer uma foto com as meninas. Voltem, voltem. Tentem juntar aqui todo mundo, pessoal mais para o meio.